Olá! Uma alegria estar aqui de novo com vocês. Boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem vai assistir de noite, bom dia para quem vai assistir de dia, né? É, Então, hoje eu queria falar assim, né, como que a constelação familiar realmente talvez seja a maior e a mais poderosa ferramenta para a resolução de conflitos. E por que que a gente tem que entender isso tão claramente, né? Porque é aquela questão da fenomenologia e do campo morfogenético. O campo morfogenético é um campo de informações. Os pilares da constelação familiar, né? É o campo morfogenético, o fenômeno e as ordens do amor. O campo morfogenético é um campo de informações, onde estão todas as informações de todos os seres. Mais forte dentro de uma determinada espécie, mais forte dentro de um determinado povo, mais forte dentro de uma determinada família. Então, assim, tudo que já aconteceu com os nossos ancestrais está lá enquanto informação. A informação está lá instalada e parada. Qual que é o fenômeno? O fenômeno é o fato de que quando a gente coloca uma constelação, essa informação que está lá no campo, ela se apresenta. Muitas vezes a gente está em situações que a gente não consegue enxergar o que, que está nos impedindo de trazer luz àquela questão. A gente fica no conflito da relação, no conflito do inventário, no conflito com o vizinho, no conflito na sociedade, no conflito de uma mudança de residência, num conflito, porque eu não consigo comprar uma casa. Já teve gente que veio fazer constelação porque não consegue comprar casa, num conflito porque eu não consigo vender o imóvel. Já teve gente que não conseguia mudar de casa. Eu estou lá presa, uma amiga minha falava assim: eu estou na prisão da minha mãe. E na hora que ela fez o movimento, ela não conseguiu vender a casa. Mas ela bateu uma pessoa na porta da casa dela e falou: Você me aluga a sua casa? Então, assim, e as oportunidades e as mudanças e as questões vão ter soluções muitas vezes inusitadas que a gente nem imagina a possibilidade daquela solução e daquele resultado. E quando a gente consegue trazer luz àquele conflito, a gente consegue enxergar, né? O fato de eu enxergar que era uma prisão já me traz a solução, já está apontando para a solução e já me traz a liberdade de seguir o meu próprio caminho. Nos relacionamentos afetivos, são tão infinitos os casos que a gente vê, né? É, é, de conflitos que muitas vezes eu não estou conseguindo enxergar. A pessoa chega com uma dificuldade no relacionamento afetivo e são infinitas as possibilidades. E quando eu coloco a constelação familiar, aquilo vai ficar claro. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê que num relacionamento de casal é muito importante o quê? É muito importante que os dois sejam iguais. Quando eu considero que a minha família é melhor ou que a família dele é melhor, quando a gente não vê essa igualdade, existem conflitos. Muitas vezes os conflitos estão nos valores que a gente traz para o nosso sistema familiar. Qual que é o movimento? Eu olho, né, para o meu parceiro e falo: você vem de uma família que tem valores e crenças e eu respeito. Eu também venho de uma família que tem crenças e valores. Por favor, respeite. E aí, qual que tem que ser a proposta? Que nós dois juntos possamos olhar para isso, respeitar as que a gente traz, mas também chegar num acordo de baixar um pouco essas crenças e construir esses valores e construir os nossos, o do nosso sistema atual, né? Quando a gente consegue fazer isso, fica mais leve, mais fluido, né? Muitas vezes a pessoa vem, ó, atualmente tem chegado muitas questões de relacionamento de casal. E aí a gente vê, por exemplo, tem um casal que outro dia chegou, que a grande dificuldade deles é que eles não tinham literalmente batido o martelo que eles tinham casado. Eles estavam ainda meio que assim,
Quando a gente fizer uma festa, quando a gente oficializar, na hora que eu realmente assumo um compromisso, na hora que eu estou firmando um compromisso, às vezes é importante, né? Por isso que os povos nativos levam tão a sério os rituais, porque o ritual é um rito de passagem e aquilo faz um marco. Mas na hora que eu me comprometo verdadeiramente com aquela pessoa, eu estou falando para ela. Você é bom o suficiente para mim e eu sou bom o suficiente para você. E nós somos bons um para o outro e podemos juntos seguir. E aquilo vira um marco, um compromisso. E dali eu posso seguir em frente numa boa, né? Muitas vezes a gente vai ver, tem coisas que são pequenos detalhes que, às vezes, na constelação ou na visão sistêmica, eu vou conseguir entender. Por exemplo, quando tem filhos gêmeos, aquela pessoa que casa com um gêmeo, ela tem que entender que o gêmeo é tão importante, mas tão importante, mas tão relevante e significativo para ela, que ela tem que entender que ela vem um pouquinho depois, ela não pode entrar na concorrência com aquele irmão gêmeo. Na hora que ela entende aquilo, ela dá o lugar do irmão gêmeo para o irmão gêmeo. E aí a coisa pode fluir. E aí a gente entra naquela questão da hierarquia, né? Quando a gente constela, a gente também vai observar aonde que eu, dentro das relações, não estou respeitando a hierarquia, porque quando eu desrespeito a hierarquia, eu vou trazer transtornos e dificuldades nas minhas relações. Tanto nas minhas relações amorosas, quanto nas minhas relações com os meus irmãos, com os meus pais, e até mesmo, né, lá no meu trabalho. Porque se eu estou com uma dificuldade numa relação com o meu pai, provavelmente eu vou ter conflitos na minha relação com a hierarquia no meu trabalho, com a minha chefia. Então, essa questão de eu estar no meu lugar, porque a hierarquia também fala de eu estar no meu lugar, né? No meu lugar de filha, no meu lugar de esposa, no meu lugar de namorada, no meu lugar de amiga. Muitas vezes as relações se complicam por questões simples. A namorada quer ser esposa, a esposa quer um lugar de amiga, é, a amiga quer um lugar de namorada, e isso se confunde. Eu estar no meu lugar faz toda a diferença. Eu reconhecer o meu lugar faz toda a diferença, né? E quando eu não estou no meu lugar, se eu estou no lugar da minha mãe, por exemplo, a minha relação com um homem vai ficar difícil, né? Porque é como se eu estivesse já ali com a vaga do companheiro ocupada, como se eu estivesse conectada ali com meu pai. Não que eu estou tendo uma relação afetiva com meu pai, mas é como se a vaga tivesse ocupada. Aí é como se eu não estivesse disponível para o relacionamento. Por um amor infantil, eu fico um pouco disponível para o meu pai. Outro dia, meu pai falou assim: Ô meu amor. Eu falei: opa, estou fora do meu lugar. Prestar atenção. Prestar atenção, onde é o que eu estou deixando. Eu tenho que ir para o meu lugar de filho. O lugar da minha mãe é o lugar da minha mãe. Eu posso cuidar do meu pai, ele tem 92 anos, posso ter todo o carinho, todo o amor, posso tomar todas as providências, mas de um lugar de filha, não de um lugar de esposa ou de um lugar também, porque muitas vezes a gente, né, quando os nossos pais são idosos, a gente acaba se colocando no lugar de mãe, e aí os conflitos vão existir. Então, a constelação, enquanto ferramenta de resolução de conflitos, a gente vai ver isso em todos os lugares. Muitas vezes os conflitos chegam através de identificações de padrões com os nossos ancestrais. A gente está ali repetindo a mesma historinha da nossa ancestralidade. Às vezes da nossa mãe, às vezes do nosso pai, às vezes da nossa avó, às vezes da nossa tia-avó, às vezes da nossa bisavó. A gente vai olhar para a história e ver aquela identificação. E muitas vezes a gente consegue ver mais de um emaranhado na mesma constelação. Hoje mesmo estava atendendo uma pessoa que ela ainda estava. É interessante que ela sentia, né?
que de alguma maneira a mãe dela tinha expectativa que ela não podia se relacionar, que ela tinha que estar disponível ali para a mãe dela. E na hora que a gente olhava a relação dela com os filhos, é como se ela também tivesse uma indisponibilidade. Não que ela segurasse os filhos para ir para a vida, mas ali no campo tinha essa indisponibilidade. Então, assim, uma repetição de padrão e uma necessidade de buscar o pai e, de alguma maneira, repetindo a atitude do pai que ela tanto condenava. Quer dizer, mais de uma coisa na mesma constelação. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum eu tá com mais de uma questão. Eu poder olhar para isso, trazer luz a essas dificuldades. Aí eu estou repetindo a atitude do meu pai, que de repente também traía, também fazia isso e eu condenava tanto e eu estou repetindo, ok, você é amorosa comigo, vou falar também fiz isso, agora eu quero me colocar num lugar mais disponível, e agora eu quero uma relação diferente, onde eu possa estar inteira, possa amar e ser amada, possa ter uma relação prazerosa, uma relação de homem e mulher, e também olhar para minha mãe e falar: olha, mãe, você é minha mãe e eu vou continuar junto de você, mas eu quero, além de ter uma mãe, eu quero também ter uma relação amorosa. Então, por favor, me olhe com bons olhos se eu posso fazer diferente da senhora, se eu posso seguir outros passos, se eu posso ter uma vida mais leve, mais tranquila e mais gostosa, né? E se a gente for olhar as dificuldades dos conflitos nas relações de casais, a gente vai achando outras e outras e outras, né? O equilíbrio entre o dar e receber. Muitas e muitas vezes a gente vê as dificuldades lá nas relações. Muitas vezes eu não quero dar porque eu acho que eu já dei demais ou não vejo que o outro esteja me devolvendo o suficiente. Aí eu fico na recusa de dar, às vezes eu fico recusando receber, porque é do ser humano o equilíbrio entre o dar e receber. Então, se eu der, a tendência é que eu vá receber. E se eu receber, a tendência é que eu vá retribuir. E muitas vezes a gente está ali naquele lugar, muitas vezes até mesmo igual uma criança exigindo que o outro me dê algo que ele não tem para me dar. Se eu estou numa relação buscando o que o meu pai não me deu, muitas vezes é isso que acontece, né? Eu estou buscando meu pai ou minha mãe, porque eu não tomei a vida que veio do meu pai e da minha mãe. Aí entro numa relação de casal, buscando a expectativa de que aquele outro vai poder me dar o que meu pai e minha mãe não me deram. Confusão, porque eles nunca vão ter. A única pessoa que vai poder me dar agora aquilo que meu pai e a minha mãe não me deram, na verdade, sou eu mesma. Se o meu copo está vazio, a única pessoa que pode encher o meu copo agora sou eu mesma, me nutrindo, cuidando da minha criança e, literalmente, através de uma atitude adulta, tomar a vida que vem através do meu pai e da minha mãe. Esse tomar a vida é uma atitude ativa, né? É eu olhar e olhar para a vida, o pai sagrado e a mãe sagrada, não a humanidade do meu pai e da minha mãe. Eu posso, inclusive, não gostar das atitudes do meu pai e não gostar das atitudes da minha mãe. Mas eles primeiro disseram sim à minha vida. Falaram: pode vir, eu vou dar passagem. Você pode vir. E ali eu cheguei aqui. Então agora eu também tenho que olhar e falar assim: agora eu digo sim à vida que veio através de vocês. Quando eu digo esse sim, inclusive, sem questionamento, sem dúvida, sem restrição, isso que eu não gosto, isso que eu condeno nas atitudes deles, fica com eles. E a verdade é que o ideal é que eu não condene nada, é que eu simplesmente entre, né? Uma das ordens da ajuda é não julgar, é olhar e ver que eles estão fazendo o que é possível, o que eles dão conta, porque nós todos, de alguma maneira, somos tomados a serviço. Quando a gente consegue olhar a serviço da grande alma, do grande amor, né? Tudo que nos acontece é por amor, por um amor maior. Quanto mais eu entender que tudo que acontece, até mesmo os conflitos, são para que algo se movimente de uma maneira mais amorosa, mais leve, se eu consigo olhar para tudo e ver que tudo está a serviço desse grande amor,
eu cada vez mais me conecto com essa corrente do bem, com essa corrente da leveza. E se eu consigo trazer essa visão sistêmica da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio entre o dar e receber, se eu consigo também olhar para essas ordens da ajuda, né? Não ter a intenção de resolver a vida do outro, concordar com o meu destino e com o destino dos outros, adultecer, olhar para as pessoas, ter relações do adulto com o adulto, não julgar, não excluir ninguém que chega até mim, nem do sistema do outro, nem do meu sistema. Esse movimento todo é um movimento de trazer fluidez e de fazer, de entrar na corrente do bem. Quando eu me torno uma consteladora, ou quando eu vou fazer uma formação para me cuidar, para cuidar do meu sistema, porque quando eu cuido de todo o meu entorno, do meu sistema familiar, dos meus amigos, das pessoas com quem eu trabalho, isso vai reverberar e vai chegar em todo mundo. À medida que eu me curo, isso vai como uma onda chegando em todas as pessoas, né? Então, quando eu decido fazer uma formação para trazer esse movimento de cura para mim, para as pessoas que estão próximas de mim, a vida vai ficando cada vez mais leve, mais gostosa, mais próspera. Eu falo que a gente começa uma formação dessa com uma cara. No final, as pessoas já estão com outra cara. É como se fosse abrindo assim, fosse ficando mais leve, mais fluido, mais gostoso, mais bonito. E esse é o grande convite, né? O convite é que a gente siga podendo olhar para o, não é, porque os conflitos, eles não vão deixar de acontecer. Isso é a vida acontecendo. A vida é movimento. Muitas vezes, não tem como impedir os movimentos da vida. É a maneira como eu vou lidar com os movimentos da vida, a maneira como eu vou olhar para os movimentos da vida é que vai fazer a grande diferença, né? Então, se eu consigo olhar com respeito, com amorosidade, com entendimento, trazendo luz àquilo que está oculto, enxergando o que está por trás daquele movimento, por trás daquele sintoma, eu vou conseguir trazer leveza e fluidez para a minha vida. Então, esse é o convite. O convite é a gente seguir olhando, seguir junto, seguir observando. Então, assim, tem muitas oportunidades e muitas possibilidades. Você podia colocar meu telefone aí, por favor, Dan? Porque se as pessoas quiserem se conectar, né? Tem turma nova começando, então tá muito em tempo de você vir começar essa formação, se você quiser. Tem uma mentoria que nós vamos trazer aí para as pessoas que já estão estudando das dinâmicas sistêmicas, das falas, para mim ter um entendimento maior das falas, da onde que elas vêm, como que elas vêm. E também para fazer uma supervisão de como que é que estão os atendimentos, como que é que eu estou atendendo, como que eu posso aprofundar dentro do atendimento individual, dentro do atendimento em grupo, né? As, 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 as dinâmicas sistêmicas, elas são muito legais porque elas nos ajudam a ter mais fluidez nos grupos, né? No individual também e no grupo, porque no grupo eu vou poder ficar mais leve, mais fluida. Eu posso começar com dinâmicas, eu posso fazer dinâmicas no meio, eu posso fazer workshops com dinâmicas, eu posso fazer workshops temáticos, e as dinâmicas nos ajudam a montar esses workshops e nos ajudam também, né? Quando a gente aprende lá, nessa eu aprendi várias com várias pessoas. E depois que a gente aprende várias, a gente começa a criar as nossas. Isso aqui fica muito interessante. A gente começa aprendendo com outra e daí a pouco eu estou fazendo do meu jeito. Não é que eu vou ter que fazer do jeito do outro o tempo todo. Eu aprendo aquele jeito para chegar no meu jeito. Esse é que é o grande movimento, né? Então, essa turma nova tem muitos professores também para quê? Para me poder fazer do meu jeito. Eu vou dar mais de um módulo? Vou dar mais de um módulo. Mas tem muitos professores para quê? Para que é, a gente possa chegar no nosso jeito, né? Quando eu chego no meu jeito, é o jeito que fica mais leve, mais fluido. Fiquem antenados também, porque vai ter workshop da prosperidade feminina para a gente poder olhar justamente, porque tem características próprias do feminino. Muitas vezes nós mulheres entramos em alguns lugares assim um pouco, vamos dizer,
difíceis, né? Porque nós muitas vezes ainda estamos ali agarrados em algumas historinhas dos nossos ancestrais, do nosso pai, da nossa mãe, das nossas crenças. Então, vai ter esse workshop específico para a prosperidade feminina, vai ser divulgado, vocês fiquem antenados. E se vocês quiserem deixar comentários, perguntas, deixem os comentários, deixem as perguntas. Eu peço assim uma maneira de vocês retribuírem é me seguir lá no Instagram, me seguir no YouTube, é, para que a gente possa realmente fazer esse movimento. Tem também o movimento do tarô sistêmico, que é lindo, que você pode julgar as cartas com a visão sistêmica, você pode fazer constelações com o tarô, que é lindo também, e tudo isso a gente pode fazer junto e seguir junto. É isso. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. É um pouquinho a cada vez que eu vou escutando, é um movimento, é uma camadinha que eu tiro, é um olhar diferente que eu olho, é eu me reconhecer com amorosidade, poder ir tirando as cascas da cebola, né? Eu agora, daqui a pouquinho, vou fazer uma pequena conversa também a respeito do tarô. O Daniel vai deixar o link aí, se você quiser, pegue o link aí e pode entrar que nós já vamos abrir a sala do lado do tarô e você vai ser muito bem-vindo lá. Nós vamos fazer uma jogada, vamos poder falar um pouquinho das cartas e vai ser um prazer e uma honra. E eu espero vocês até breve. Um beijo grande.